Olá, olá, estamos juntos. Está começando o Bom Dia Maranhão com os principais destaques desta quinta-feira. Vai ser lançada hoje a campanha Outubro Rosa, que chama atenção para a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Já está em vigor a lei que pune com maior rigor maus tratos a animais. Levantamento aponta horários e locais de maior frequência de assaltos nas estradas que cortam o Maranhão. No Dia do Idoso, vamos mostrar o desafio na garantia de direitos dessa população. Veja ainda os gols do Campeonato Brasileiro da Série D e da Libertadores da América. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Se depender da nossa equipe, tenha certeza que você vai ter um excelente dia, você e sua família, com muita paz, com muita saúde. Esse é o nosso desejo. Estamos juntos unindo todo o Maranhão. Um abraço aos amigos da região Tocantina, Imperatriz, os amigos que acompanham a nossa programação, inclusive no estado do Tocantins, exatamente pela Difusora Sul, hein? Acompanhando a nossa programação. Você que está lá no Facebook, no Instagram, transmissão também nas nossas plataformas digitais e muita gente acompanhando o Bom Dia em outros estados da federação. A gente só agradece essa audiência que só cresce. Vamos juntos até às 8 horas da manhã. A informação não para aqui no Bom Dia, quando chega o primeiro impacto. Daqui a pouquinho vamos falar de Libertadores da América, de Campeonato Brasileiro também. Vamos falar hoje sobre o lançamento do Outubro Rosa. Vai ser através de uma live, por conta aí da pandemia, lançamento de forma diferenciada. Vamos falar de eleições também, com a agenda dos candidatos a prefeito em São Luís, as sabatinas que estão acontecendo lá em Caxias. Você vai ver como foi o segundo dia de sabatina. Tudo isso no nosso Bom Dia, que está só começando. Já está em vigor a lei que aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. A prática de abuso, ferimento ou mutilação será punida com reclusão de 2 a 5 anos. A lei foi sancionada sem vetos. Estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus tratos ou violência contra cães e gatos. O texto também prevê multa e proibição da guarda. A inovação que ela trouxe foi o aumento da pena, né? Essa pena agora passa a ser de 2 a 3 anos, multa, né? Aplicação de multa e também a perda da guarda do animal, né? Que foi uma outra inovação, porque na maioria dos casos o animal permanecia com o agressor, exatamente por não haver nenhum local em que esse animal pudesse ficar. A nova lei altera a de crimes ambientais, que previa punições menores para esse tipo de crime. Registros de uma associação que realiza o resgate de animais mostram casos de violência e abandono. Essa nova lei de maus tratos foi um grande avanço, pois a lei anterior era muito branda, onde tinha uma pena que variava de 3 meses a 1 ano, e a atual mais dura, ela é mais punitiva, onde tem uma pena de 2 a 5 anos, mais multas, e a pessoa fica impedida da guarda do animal. A vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB no Maranhão lembra a importância da denúncia para que possa haver identificação e punição dos casos. Fazer a denúncia, tanto ligando para um 190, né? Ou então indo pessoalmente na Delegacia do Meio Ambiente ou em qualquer outra delegacia, sendo que mais efetivo você, além de ir em qualquer delegacia, você se dirigir logo após a Delegacia do Meio Ambiente. Uma boa medida essa, né? O Congresso Nacional aprovou a lei e aí seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Uma lei importante, é um avanço nesse sentido de proteção, inclusive, aos animais do país a partir dessa legislação. Olha, ônibus e transportes de passageiros continuam na mira dos bandidos nas estradas que cortam o Maranhão. E um levantamento aponta os horários e os locais mais perigosos, os horários em que, por exemplo, eles costumam agir. Vamos ver. É quase sempre na madrugada que os assaltos nas rodovias do Maranhão acontecem. Na mira dos criminosos estão ônibus e vans de transporte de passageiros. Nesse mês aí nós registramos essa semana a quinta ocorrência de assalto a veículo de transporte de passageiros, onde 3 aqui na região de São Luís e 2 ali na região entre Dom Pedro e Presidente Dutra.
O caso mais recente foi no perímetro de São Luís, próximo ao bairro Vila Nova República. Era cerca de 3h40 da manhã de segunda-feira, quando uma van que levava funcionários ao trabalho foi interceptada por 4 homens armados. Inclusive um deles usava um colete balístico. Com disparos para cima, eles obrigaram o motorista a parar e roubaram o celular e pertence dos passageiros. O crime aconteceu no quilômetro 8 da BR-135, onde, segundo a PRF, essa prática criminosa tem sido recorrente. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Militar, faz o mapeamento dessas regiões e também o modus operandi desses criminosos. Eles utilizam o seguinte modo: eles ficam escondidos à margem da rodovia, dentro do matagal, e lá na região tem um quebra-mola. Então, quando o veículo reduz a velocidade para passar no quebra-mola, eles correm de dentro do mato com armas apontando para o motorista, rendem o motorista e roubam os pertences. E logo em seguida desaparecem novamente no matagal. Nem sempre é possível evitar essas ocorrências, mas alguns cuidados ajudam a reduzir os riscos. A Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho de fiscalização e também de orientação aos motoristas. Tenha atenção, evite parar em lugares ermos. Se furar o pneu, não pare logo de imediato ali onde furou, se puder rodar mais um pouco, porque eles vão estar na proximidade. A ideia é exatamente essa: furou, parou, eles já praticam assalto. Se conseguir parar pelo menos 500 metros à frente, antes de parar, dar uma olhada, verificar se não tem elementos correndo em direção ao veículo. Então tem tudo isso, que geralmente esses elementos que praticam, eles estão a pé. Nessas circunstâncias aqui, geralmente eles estão a pé. E cabe mais dicas nessa lista, pelo menos uma das mais recomendadas pelos profissionais de segurança: evitar reações e preservar o bem mais importante, a vida. Comigo no quadro de segurança, Silvão Alves. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, o levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que a madrugada é o horário escolhido, geralmente, por esses bandidos para agir. O movimento deve ser menor nas estradas nesse horário também, dificultando aí, facilitando a vida deles, no caso, dificultando a vida do motorista, das vítimas, né? Verdade. E esse trecho ali, Adalberto, da BR-135, ali depois do Estreito dos Mosquitos, é um trecho onde já, inclusive, nós tivemos óbitos, pessoas que perderam a vida lá. Esses assaltos, eles não são de hoje. A Polícia Federal tem contabilizado 5 assaltos, mas esse número é muito maior a partir do momento que as pessoas estão em trânsito, às vezes prosseguem a viagem e não registram, não fazem esse comunicado. E eles usam todos os métodos para fazer parar, quando o veículo reduz a velocidade no quebra-mola, para passar no quebra-mola, ali perto da ponte Marcelino Machado. Às vezes eles simulam um acidente, tem um caminhoneiro que diz que eles simularam um acidente, uma pessoa caída na pista, e ele parou, foi... E a questão também da cama de faqui, que é o prego na tábua, para furar o pneu, obrigando a pessoa a fazer aquela parada obrigatória, e aí eles ficam ali nas proximidades para praticar os assaltos. Como é uma rodovia federal, a responsabilidade é da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar tem dificuldades em fazer esse tipo de patrulhamento. Já foram feitas operações pontuais com a prisão de várias pessoas, porque inclusive estava havendo já roubo de carga lá naquela região, estavam roubando os caminhões e levando para aquela região de mato lá para fazer o transbordo das cargas desses caminhões. E aí é uma situação realmente muito perigosa, que você falou, pela madrugada o fluxo de veículo é menor e eles aproveitam essa situação para justamente atacar as pessoas. Até abusando da má fé das pessoas. Às vezes você olha, pensa que é um acidente, vai parar para ajudar na noite, na madrugada, exato. E já às vezes já levanta com uma arma. Já com a arma, exatamente. Silvão, continua repercutindo aquele caso que a gente mostrou aqui, você falou no Bandeira 2, sobre a extorsão, né, de um menor, inclusive, com o uso da internet para fazer essa ação. É verdade. Adalberto, são inúmeros casos, né? Esse caso é porque veio a público, porque a vítima acabou procurando a delegacia. Mas existem dezenas de vítimas, não é? Que até para preservar a sua questão da sua orientação sexual, elas acabam não procurando, né, a delegacia para fazer a denúncia e acabam ficando ali pagando um preço muito alto, acabam ficando refém desse tipo de pessoas. Então tem muita gente aí, muitos criminosos que se escondem nesses sites de relacionamento justamente para aplicar esse tipo de golpe nas pessoas. Esse homem que foi preso, esse homem de 28 anos, que foi preso agora, nesse caso recente, lá da cidade operária, a polícia acredita que ele tem dezenas de vítimas
E aí a delegacia está pedindo a essas pessoas que foram vítimas desse cidadão que compareçam à delegacia, porque quanto mais vítimas aparecerem, melhor, possivelmente mais tempo ele pode ficar na cadeia. E as pessoas continuam ter que ter muito cuidado em passar informações pessoais e principalmente fotos da sua intimidade, que justamente é isso que eles querem para poder praticar o crime de extorsão contra essas pessoas. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, a informação não para no Bom Dia. Olha, com uma live vai ser aberta hoje a campanha Outubro Rosa, que chama atenção aí, você sabe, para o tratamento e a prevenção do câncer de mama. Eduardo Bueno está com a gente para confirmar. Bueno, em tempos de pandemia, agora o lançamento sim da campanha, mas dessa forma, pela internet, à distância. Exatamente, bom dia para você, bom dia a todos, e o evento está marcado hoje para as 4 da tarde. Essa live vai ser transmitida e é organizada pelo um daqueles que é um dos principais hospitais de câncer do Brasil, né, Hospital do Tratamento de Câncer, que é o Hospital Aldenor Abelo. A live deve ser comandada por uma jornalista e uma influenciadora digital e também deve ter a participação da cantora Fabrícia. Agora, vou só te dar um dado aqui para ver se chama a atenção a todos que estão nos acompanhando agora. 62.280. Esse é o número que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, deve ser, então, de novos casos de câncer de mama a serem registrados no Brasil até o final do ano. Quer dizer, é um número muito absurdo e, por isso, a realização dessa campanha, que já faz parte aí do nosso calendário, que conscientiza a população com relação, principalmente o público feminino, com relação ao câncer de mama. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pela informação. Hoje à tarde, portanto, vai ser lançada essa live aí em relação ao Outubro Rosa. Falar em Outubro Rosa, essa campanha também de prevenção, de alerta quanto ao câncer de mama é o destaque de hoje da região Tocantina. É para a Imperatriz que nós vamos agora ao vivo com Geisel Nascimento, que está conosco ao vivo aqui no Bom Dia. Ô Geisel, campanha importante essa de esclarecimento, pode salvar vidas, hein? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos acompanhando. Bom dia, Maranhão. É isso mesmo. E a partir de hoje, 1º de outubro, aqui em Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria também com o Instituto Pio XII, vão realizar um evento, uma ação itinerante que vai acontecer em pontos estratégicos aqui de Imperatriz. Será a unidade móvel de oncologia, que tem capacidade até 190 exames diários e cerca de 40 cirurgias. Com 2 pavimentos, o ônibus é equipado com sala de recepção, 4 consultórios, centros cirúrgicos, sala de mamografia, sala de pequenos procedimentos e uma sala de coleta de prevenção, como exemplo o exame do Papa Nicolau. É fruto de uma parceria da Prefeitura Vale e também da Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital do Câncer em Barretos, em São Paulo. E aqui em Imperatriz, essa unidade móvel vai estar em pontos estratégicos, vai começar hoje na Praça de Fátima. Quem quiser ter esse atendimento tem que levar o cartão do SUS, comprovante de endereço e estar também em jejum. Esse atendimento vai acontecer nos bairros da zona rural também e é determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, que vai disponibilizar, Roberto, de uma equipe altamente profissionais, como mastologista, ginecologista, urologista, cirurgião geral. Também vai ter enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico em radiologia. E a nossa programação local vai estar justamente acompanhando todo esse procedimento e vamos estar divulgando também para todo o estado. Adalberto. Obrigado, Geisel, pelas informações. Ótimo dia para todos aí, Imperatriz. Geisel Nascimento, obrigado. Falando ao vivo, direto de Imperatriz, são 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação aí na região dos Cocais, em Caxias. Daqui a pouquinho vamos ao vivo também lá para o leste maranhense, viu? A gente continua falando de saúde, é hora de conferir os dados da Covid-19 do Maranhão. Na tela, o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. É o mais recente boletim divulgado, que aponta 173.564 casos confirmados. Recuperados, 164.533. Os casos ativos somam agora 5.275. Lamentavelmente, o número de óbitos, 3.756. Vamos agora atualizar os novos casos da Covid no Maranhão. Em São Luís, 100 casos registrados nas últimas 24 horas. Em Imperatriz, 31 e nas demais regiões, 578 casos. Olha, segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram 33.413 novos casos confirmados da Covid-19. O país voltou a registrar mais de 1.000 óbitos por dia decorrentes da Covid-19 nas últimas
24 horas. Foram 1.031 mortes por Covid. O total chega a 143.952. O último registro acima de 1.000 mortes ocorreu no dia 15 de setembro. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira. Agora, que tal dar uma olhada no trânsito na capital? Como é que começa o trânsito em São Luís nessa manhã, hein? Que bom que você está tomando café da manhã com a gente, começando mais um dia aqui na TV Difusora. Vamos para a Avenida Guajajara, centro da cidade, o acesso ali ao Parque do Bom Menino. Como é que está nesse momento? Está até tranquilo, né? Nesse momento aí, você vê na pista da esquerda aí os veículos que descem ali na chamada Cajazeiras e seguem no sentido Deodoro. A produção me confirma aqui que não há informação de acidente, nem a lentidão no trânsito nesse ponto, essa informação confirmada pela produção. Vamos para o segundo ponto que a gente vai mostrar? Agora vamos para Carlos Cunha, aqui pertinho do bairro da Cambô, onde fica a sede do Sistema Difusora de Comunicação. Aí está a Avenida Carlos Cunha, a ponte Bandeira Tribus e à direita a pista sentido centro, na esquerda no sentido bairro. E você vai vendo que já é grande a movimentação nesse momento de veículos no sentido do centro da cidade. Tempo também nublado aí, nessa câmera de monitoramento da SMTT. A gente passa para a próxima câmera, é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes fazendo monitoramento do trânsito em São Luís. Aí você já vê vários agentes de limpeza atuando, é o bairro do São Francisco, na rotatória. O trânsito nesse momento é tranquilo. Ali do lado esquerdo são os veículos que estão vindo ali do bairro da Ponta da Areia, também do Calhau, e vão no sentido centro. Estão aguardando ali porque você sabe, tem um semáforo e a gente vê aí também a ação nessa rotatória de vários agentes de limpeza nesse momento. A Avenida Beira-Mar sempre dá uma boa imagem. Vamos mostrar? Maré está cheia, olha só, maré cheia. Ao fundo aí você tem a Península lá na esquerda, o bairro do São Francisco. Duas pistas liberadas no sentido centro, não poderia ser diferente, é grande o fluxo de veículos, principalmente nessa pista do meio aí, que dá acesso ali à área central, o centro histórico da cidade, né? A pista da direita no sentido São Francisco está mais tranquilo, portanto você vê aí nesse momento imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, ali Ponte José Sarney. O trânsito nesse momento vai fluindo porque não há também acidente registrado nesse instante. São 7 horas e 17 minutos, prestação de serviço no Bom Dia. Imagem da cidade ao vivo, pela manhã, só aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai dar uma olhada agora no trânsito na segunda maior cidade do estado. A imagem ao vivo, o monitoramento é feito lá pela Prefeitura e a gente tem imagens da Bernardo Saião nesse exato momento. Aí está, portanto, uma das avenidas da cidade. Pessoal, aproveita aqui a pista lateral aqui, que bom para fazer uma caminhada, né? Deixar em dia a atividade física logo cedinho no começo dessa manhã. Um abraço aos amigos que nos acompanham aí em Imperatriz, nessa importante cidade, a segunda maior cidade do nosso estado, um polo econômico extremamente importante para o Maranhão. Um abraço a você que nos acompanha na TV Difusora. São 7 horas e mais 17 minutos, você ligado aqui no Bom Dia. A gente agora vai para o intervalo. No próximo bloco vem aí John Coutrin para falar de política, falar sobre um novo capítulo da briga entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara dos Deputados. E ainda o TSE indefere recurso do professor Julinho de Ribamar. Você vai entender daqui a pouco mais detalhes com o John Coutrin. E veja também como foi a reunião da Justiça Eleitoral com a imprensa para falar do combate às fake news e os protocolos de segurança sanitária para as eleições de novembro. Nós voltamos rapidinho, já depois do intervalo. São 7 horas e mais 18 minutos. Hoje é Dia Estadual e Nacional do Idoso. A gente fala sobre o assunto no último bloco do Bom Dia. Um instante só. São 7 horas e mais 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um abraço pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. A Núbia Santos está com a gente, a Josi Vale está dizendo que gostou muito dessa lei aí em relação à proteção dos animais. Ela tem inclusive 2 cachorros, 2 gatos e está parabenizando aqui por essa legislação. O Nilson Rod está comigo lá no Rio de Janeiro e o Márcio Nogueira também acompanhando a nossa programação pelas plataformas digitais. 7 horas 22 minutos, não perca a hora, 7h22. Vamos para a região leste do Maranhão, vamos para Caxias. Por lá começa hoje uma campanha de vacinação antirrábica, hein? A Raquel Souza está com a gente ao vivo e tem mais detalhes. É importante que as pessoas fiquem atentas e levem os animais, né, Raquel? Bom dia. Exatamente, muito cuidado com os animais aí, porque começa daqui a pouco, bom dia para você, Adalberto, bom dia a todos, começa daqui a pouco aqui na região leste, em Caxias, a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, através aí da ação da vigilância, da unidade de vigilância de zoonoses. A campanha começa hoje e se estende até o dia 31 de outubro, que é o dia D de vacinação.
E conforme foi estabelecida aí pelo Ministério da Saúde, a expectativa dessa campanha é de vacinar pelo menos 80% aí de cães e gatos. E um detalhe, por conta dos registros, né, que aconteceram aí, ataques de raposa e humanos, né, de animais, foi elaborado aí um plano emergencial de intensificação das ações da vigilância. Lembrando, né, que a raiva é uma doença considerada mortal e que pode ser transmitida pelo contato direto com animais infectados, né? E por isso a melhor forma de prevenção é mesmo a vacinação desses animais. Lembrando também que a campanha será feita nas residências diariamente no horário da manhã. Isso com base no levantamento prévio aí das áreas contempladas. Portanto, é necessário que os donos de cães e gatos aqui de Caxias estejam atentos para receber as equipes da UVZ, para que esses animais aí sejam vacinados contra a doença. Adalberto. Obrigado, Raquel. Ótimo dia para todos aí em Caxias, viu? Vocês também. Até mais. Raquel, portanto, falando direto lá de Caxias. São 7 horas e mais 23 minutos. 7h23, você ligado aqui no nosso Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira. No último bloco do programa tem esporte. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Os maranhenses não se deram bem ontem com os piauienses, não. E tem a Libertadores da América também. Mas agora nós vamos falar de eleições 2020. O combate a notícias falsas foi um dos temas de um encontro com a imprensa realizado no Tribunal Regional Eleitoral aqui na capital. O planejamento de segurança durante o período eleitoral também foi apresentado. Durante a explanação concedida a jornalistas e membros de partidos que estavam presentes, o chamado de atenção para um assunto sério e preocupante: o combate à fake news, algo que pode ser tão nocivo quanto a corrupção. Ela tem um poder de destruição realmente. Ela destrói a candidaturas legítimas e o pior, esconde a verdade sobre candidatos extremamente maldosos. E há consequências graves para quem pratica tais atos de fake news, de propagação de notícias falsas. Em tempos de pandemia, prevalece ainda a atenção especial aos cuidados sanitários, aos agentes que fazem parte do processo eleitoral, aquelas pessoas que vão trabalhar no pleito, como mesários e os próprios eleitores. É importante que nós cuidemos, por exemplo, dos nossos mesários, que eles tenham tranquilidade. Inclusive, nós receberemos no Maranhão 52 toneladas de EPIs, ou seja, todo o material de preservação da saúde e da vida dos nossos servidores, dos nossos mesários, assim como também do próprio eleitor, aquele que comparecer sem a máscara, nós iremos exatamente fornecer a ele. A segurança do processo eleitoral envolve também o combate a crimes, como compra de voto e propaganda eleitoral irregular. A segurança pública também é um dos itens que nós já tratamos, inclusive, nós há um mês atrás levamos ao pleno os municípios que haviam pedido, inclusive, Força Federal, já foi deferido, encaminhamos ao egresso Tribunal Superior Eleitoral para que ele determine quais serão os municípios que irão ter exatamente a Força Federal, e nós já contamos com todo o efetivo estadual da Polícia Militar e Civil, assim como da Polícia Federal. No Maranhão, mais de 4.700.000 pessoas estão aptas a votar na eleição deste ano. O maior colégio eleitoral é a capital São Luís, com quase 700.000 eleitores. A capital maranhense vem seguida pelas cidades de Imperatriz, Timon, São José de Ribamar, Caxias, Codó, Açailândia, Pasto Lumiar, Bacabal e Balsas. A maior faixa etária de eleitores no Maranhão está entre 30 e 34 anos e em São Luís de 35 a 39 anos de idade. Eu não tenho dúvida que teremos uma eleição tranquila e exitosa, primeiro com a bênção divina e segundo, de que todos nós estamos preparados. Há um comprometimento dos juízes eleitorais, dos chefes de zona, da sociedade como todo e aqui incluindo os eleitores, partidos políticos, candidatos, no sentido de que realmente tenhamos uma eleição que nós sabemos que é sempre acirrada, que é uma eleição municipal, mas tenho certeza que todos estão imbuídos do grande propósito. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para esta quinta-feira. Eduardo Braide, pela manhã, tem conversa com comerciantes no centro da cidade. À tarde, preparação para debate na TV. E à noite, participação em debate. Carlos Madeira, do Solidariedade, pela manhã, tem caminhada em feiras da cidade. À tarde, encontro com lideranças comunitárias e à noite participa de debate. Geisael Marques, da Rede Sustentabilidade, pela manhã, tem atividade no bairro João de Deus.
à tarde no bairro da Aurora e à noite participa de debate na TV. Franklin Douglas do PSOL pela manhã faz panfletagem nas filas da Caixa no bairro da Coab. Tem ainda entrevista em uma emissora de rádio. À tarde, reunião com a equipe de governo e preparação para o debate que acontece à noite na TV. Neto Evangelista do Democratas pela manhã tem reunião de coordenação de campanha. À tarde grava material de campanha e à noite participa de debate. Rubem Júnior do PCdoB pela manhã tem gravação de material de campanha, à tarde reunião com coordenação de campanha e à noite debate. Iglésios Moisés à tarde tem reunião interna e à noite participa de debate. Bira do Pindaré pela manhã tem visita à Portelinha. Ainda pela manhã tem uma live e à tarde atividade parlamentar e gravação de programas. À noite participa de debate. Duarte Júnior visita obras no Anel Viário e Fonte do Bispo. Às 10 da manhã tem diálogo com professores do Programa de Políticas Públicas da UFMA. À tarde, diálogo com ciclistas e com mulheres. E à noite participa de debate. Silvio Antônio pela manhã tem reunião com lideranças no Quatrac. À tarde, reunião com coordenadores e à noite participa de debate. Hertes Dias do PSTU pela manhã tem reunião de coordenação de campanha. À noite participa de reunião de comitê de candidata a vereadora no bairro João Paulo e participa de debate na TV. Olha, a TV Sinal Verde deu continuidade à sabatina com os candidatos à Prefeitura de Caxias. O entrevistado de ontem foi César Sabá, do MDB. Educação, saúde e assistência social foram alguns pontos que o candidato do partido Movimento Democrático Brasileiro, César Sabá, discutiu durante a sabatina no programa Boa Tarde Caxias, da TV Sinal Verde Difusora. O candidato a prefeito foi o segundo entrevistado. O sistema Sinal Verde presta um grande serviço à política de Caxias. Quando a gente vem para cá, nós ficamos nivelados, todos os candidatos no mesmo patamar. É importante que o cidadão acompanhe a entrevista, a sabatina de cada um, para tirar suas conclusões. Além de mostrar suas propostas, ele também respondeu 3 perguntas dos cidadãos caxienses. O município deveria procurar auxiliar o Estado no combate à criminalidade. Quem julga o desempenho é o eleitor. A gente não pode ficar só no achismo, a gente tem que ter realmente um embasamento, ver todos os candidatos, todas as propostas, tudo o que eles têm para nos dizer, e aí a gente vai analisar para no final ter o nosso crédito de nosso voto. A gente espera o melhor de todos os nossos candidatos, né? E as propostas que ele lançou, a gente espera, né, que condiz com alguns fatos de realidade do qual a nossa cidade realmente precisa, né? Que é de um bom candidato para fazer melhorias para a nossa cidade. As sabatinas estão sendo transmitidas em cadeia com a Rádio Sinal Verde e pelo Facebook, sempre a partir das 12h30. Hoje em Caxias, o entrevistado será Júnior Martins, do Partido Socialista Cristão. Agora vamos à participação do colunista John Coutrinho aqui no Bom Dia. Olá, John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos falar inicialmente aqui da briga do ministro Guedes, mais um capítulo, né? Nessa briga, nessa queda de braço com o presidente Maia. Ontem trocaram farpas, inclusive, publicamente, mais uma vez, os dois, né? Mais uma vez, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram a público, né, fazer declarações um contra o outro. Na verdade, o Maia, ele respondeu uma acusação do Guedes, que disse que o presidente da Câmara fez um acordo com partidos de esquerda, Adalberto, para que não fosse colocado em pauta as privatizações. Ou seja, o Maia reagiu imediatamente, disse que o Paulo Guedes está desequilibrado, né? Segundo as palavras do Rodrigo Maia, o Paulo Guedes está desequilibrado e não é a primeira vez que eles trocam farpas. A gente lembra que, vamos lá, a reforma administrativa, o Guedes acusou, aliás, o Maia acusou o Guedes de não deixar os ministros, né, os secretários dele, da pasta da economia, conversarem, né, com a Câmara, com o presidente da Câmara. Então, é uma longa refrega entre eles dois, aí que vem se intensificando. Diante de tudo isso, no pano de fundo, Adalberto, está o seguinte: reforma tributária no momento, não é reforma tributária, e claro, isso se agravou também por conta daquela medida que nós falamos durante a semana para financiar o Renda Brasil. Né, que foi um desastre completo, tanto que o Guedes recuou. O Guedes já disse ontem, o ministro Guedes da Economia,
que não vai ser mais usado. O dinheiro não vai sair dos precatórios. Não vai mais sair dos precatórios, não é de forma nenhuma, até porque o mercado reagiu muito mal por conta de um calote e de uma pedalada que seria dada, não é? Então, já recuou o governo, agora eles vão tentar encontrar uma saída para financiar esse programa, já que o 5% do Fundeb também não está sendo cogitado, também foi uma reação muito grande aí de vários setores. Já até no ato falho ontem numa coletiva chamou o Renda Cidadã de Renda Brasil de novo. Né? Renda Brasil de novo, está uma confusão danada. Acusou ganhar um cartão vermelho do presidente. Cartão vermelho. Correu risco, né? Correu risco. O Guedes está na linha vermelha, na verdade, né? A situação dele não está muito fácil, porque o presidente ele quer o Renda Cidadã, o Guedes ele até entende que sim, mas quer criar em contrapartida do que, Adalberto? Um novo imposto, CPMF. E aí também que é, né, o conflito com o próprio Rodrigo Maia e com a Câmara dos Deputados, que não vão aceitar de forma nenhuma a criação de um novo imposto aos moldes da CPMF, que seria as transações digitais, aí para financiar esse programa. Também seria uma forma aí de prorrogar a desoneração da folha. Então seria essa a possibilidade de criação da CPMF para aí uma contrapartida em relação a essas duas medidas do governo federal. O certo é que o Guedes não tem mais nenhum tipo de diálogo político com a Câmara, com os deputados. Isso fica a cargo agora do ministro Jorge Oliveira, não é? Tratar com eles, no sentido até de acalmar, né? Ser o bombeiro em relação a essa situação. Ô, João, a gente falava aqui durante a semana sobre a situação do professor Julinho, lá de Ribamar, não é? E a Justiça agora se manifestou indeferindo o recurso? O Julinho entrou com um recurso pedindo efeito suspensivo daquela decisão do ministro do STJ, que anulou a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, relacionado aí, né, aquela decisão do Tribunal de Contas do Estado, que desaprovou as contas do Dr. Julinho. Então ele pediu ontem no final da tarde, o STJ negou esse recurso aí de efeito suspensivo dessa decisão do ministro. A dúvida que fica agora vai ser avaliada pela Justiça, Adalberto, se o Dr. Julinho será elegível ou não. A defesa, isso é importante colocar aqui os dois lados, a defesa do candidato alega que ele está elegível e que ele é candidato a prefeito de Ribamar. Vamos aguardar agora, até domingo, os prazos, isso é importante destacar, até domingo, os prazos para pedido de impugnação. Depois de domingo, aí acabou, né, coligação, partido, o Ministério Público Eleitoral pode entrar com pedido de impugnações em relação a candidaturas. No caso do Julinho, o MP Eleitoral entrou, né, pedindo a impugnação dele. Só para finalizar, Adalberto, em relação, chegou o mês de outubro, e nós falamos que o presidente Bolsonaro virá ao Maranhão no mês de outubro. A agenda já está sendo, né, trabalhada e provavelmente o presidente Bolsonaro estará aqui no Maranhão, nas cidades de São Luís, Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes. Essa é a possibilidade aí do presidente quando vier aqui ao Maranhão. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Diogo Coutrinha, nosso colunista de política. No próximo bloco, no Dia Estadual e Nacional do Idoso, nós vamos falar sobre os desafios na garantia de direitos e mostrar a programação de um evento realizado, inclusive, nesta quinta-feira, pela Defensoria Pública Estadual. E mais, maranhenses perdem para os times do Piauí no Campeonato Brasileiro. E você vai ver os gols da Libertadores da América e como foi a repercussão da transmissão de ontem. O jogo do Flamengo aqui pela TV Difusora. A gente volta já depois do intervalo, um instante só. É o Bom Dia Maranhão de volta para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos em Balsas, em Açailândia, os amigos em Codó, os amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, também em Pinheiro, em Santa Helena, acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado pela audiência. Vai lá, registra nas nossas plataformas digitais, no Facebook, qual bairro que você acompanha, qual cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão, o mais antigo telejornal do nosso estado. O número de atos de violência contra os povos indígenas mais que dobrou entre 2018 e 2019. Os números foram apresentados em uma live e mostram um retrato de uma dura realidade. Nos últimos 2 anos, as invasões e exploração ilegal de recursos em terras indígenas no Brasil subiram de 109 para 256 casos. São 147 registros a mais. Os dados são do relatório anual Violência contra os Povos Indígenas do Conselho Indigenista Missionário, o CMI. O relatório divulgado hoje traz dados de 2019. São 3 capítulos com 19 categorias que fazem um retrato significativo das mais diversas formas de violência
contra o povo indígena em todo o Brasil. A divulgação aconteceu em live que reuniu representantes indígenas do Amazonas, Tocantins e Maranhão. Dos 49 índios assassinados no país desde o ano 2000, 48 foram no estado. Um deles foi Paulo Paulino Guajajara, da terra indígena Araribóia, assassinado no ano passado. A irmã e o pai dele participaram do encontro. Mas a gente está lutando, né, por ele, pela justiça, que a justiça seja feita, né, e até agora nada foi feito ainda. O não reconhecimento dos direitos do povo indígena é uma violência que vem do próprio Estado, segundo pesquisadores. O entendimento que se tinha acerca desses povos se constitui a partir da ideia de um empecilho, né, de um problema para o desenvolvimento e construção desse Estado-nação. Então, esses povos ou eles deveriam ser escravizados, né, para trabalhos forçados pela igreja, ou eles deveriam ser exterminados, eliminados, tanto fisicamente quanto culturalmente. O relatório do CIMI mostra que a violência só cresce. Das 19 categorias analisadas, 16 tiveram aumento de casos. Na comparação de dados do ano passado com 2018, o resultado é de números sempre a maior. Os conflitos territoriais subiram de 11 para 35, ameaças de morte de 8 para 33, ou seja, um número 4 vezes maior. Lesões corporais dolosas passaram de 5 para 13. As mortes por desassistência saltaram de 11 para 31. 20 casos a mais. O reflexo dessa violência atinge povos como os Tremembé, que estão na Raposa, Tutóia, Paulino Neves e São José de Ribamar. Sentem ter cada vez menos espaço territorial. Nós estamos aqui, hoje em Raposa, em regime de compressão. Quando nós, povos indígenas, fomos os primeiros a chegar aqui e depois chegou a cidade com o tal desenvolvimento. Um desenvolvimento que não nos envolve. E, por este motivo, estamos aqui cada dia mais imprensados e isso é violência. Precisamos sim falar sobre esse assunto mais ainda, hein? Olha, hoje é o Dia Internacional da Terceira Idade, Dia Estadual e Nacional do Idoso. E a gente vai falar sobre o assunto porque a Defensoria Pública do Estado tem uma programação hoje, inclusive, especial. Quem está lá no Centro Histórico, na sede, é o Eduardo Ericeira, que vai falar com a gente ao vivo. Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente fala ao vivo aqui da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Neste ano vai ter aí a comemoração, esses desafios, debates envolvendo a questão da pessoa idosa, dessa vez de uma forma um pouco mais diferente por conta da pandemia, mas vai haver sim programação. Eu vou conversar aqui com o defensor geral, defensor público aqui do Estado do Maranhão, que é o Alberto Bastos. Alberto, nesse ano uma programação um pouco mais diferente, mas vai sim ser celebrada e esses desafios, debates vão acontecer. O que está sendo organizado para hoje? Muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A Defensoria Pública, há 8 anos, ela realiza a Feira de Valorização à Pessoa Idosa. É uma forma da gente conscientizar a sociedade, de uma maneira geral, sobre a necessidade e a importância do envelhecimento saudável. Porém, em virtude da pandemia e as medidas impostas pelas autoridades sanitárias, nós tivemos que nos reinventar. A Defensoria Pública, ela hoje vai homenagear a todas as instituições e representantes de instituições que, no decorrer dos últimos anos, contribuíram e contribuem para a valorização da pessoa idosa. Então, hoje nós iremos, além da homenagem, teremos atrações culturais em que virão alguns idosos, respeitando todas as medidas das autoridades sanitárias, isso é importante destacar. E ao final teremos uma palestra com a gerontóloga, a doutora Jacira, e também com o defensor público do Núcleo do Idoso, o doutor Cosmo. Então a nossa meta hoje é mais uma vez trazer à tona para a sociedade a importância do envelhecimento saudável e digno aos idosos do Estado do Maranhão. Tá, ok. Obrigado pela sua participação, doutor Alberto. Vou pedir aqui licença para o doutor Alberto Bastos, que é a Isabel Lopezic, que possa vir para cá para conversar também com a gente, que ela é a coordenadora aqui do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa da Defensoria Pública. Isabel, a gente acompanhou ao longo da programação aí, são várias ações, a Semana Nacional do Idoso sendo celebrada aqui, programação. Na última terça-feira teve uma reunião, inclusive, com a rede, essa rede que é tão importante na defesa da pessoa idosa, não é isso? Olha, trabalhar em rede é, assim, a saída do nosso ponto de vista
para que as políticas públicas em favor da pessoa idosa se efetivem. Porque não dá para você trabalhar sozinho, uma instituição só para dar conta de várias questões da pessoa idosa que ainda sofre muito na nossa sociedade. Então esse é um momento assim ímpar em que a gente vai reunir, vai reconhecer essas instituições que trabalham com a pessoa idosa, em favor dessa pessoa idosa. Ok, obrigado pela sua participação também aqui no Bom Dia Maranhão, Isabel Lopizic. Olha, Adalberto, daqui a pouco a gente volta ainda falando um pouco mais da programação e mostrando o que vai acontecer. Ali ao fundo a gente está percebendo ali a dona Ireni tocando ali o atabaque, também o Chico Nilman tocando o violão. Daqui a pouco a gente vai ter uma palhinha aqui ao vivo também no encerramento do Bom Dia Maranhão, trazendo uma música e como parte da programação ainda em homenagem aqui a esse dia tão importante de defesa da pessoa idosa, programação aqui da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Daqui a pouco a gente volta. Que linda essa imagem, viu, Eduardo? Muito bom. Daqui a pouquinho voltamos sim mostrando um pouco do talento aqui nesse dia tão importante. São 7h46. Aqui no estúdio nós vamos falar agora sobre essa luta na garantia de direitos da população idosa. Eu recebo o promotor de justiça, Augusto Cutrim, que está conosco. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os que nos assistem da TV Difusora. Inicialmente eu quero parabenizar todos os idosos do nosso país, em especial do estado do Maranhão e em particular da nossa ilha de São Luís. O que o senhor entende que é o principal desafio dessa rede que está montada, que tem avançado nos últimos anos? Há um diálogo, a gente percebe constante. O Ministério Público essa semana fez, por exemplo, um debate, está fazendo, né, a Semana do Idoso, um debate extremamente importante. Mas o que o senhor entende hoje que é o principal desafio para essa garantia efetiva desses direitos? Bom, todos os anos a gente se reúne na semana que chama Semana alusiva ao Dia Internacional, Nacional e Estadual da Pessoa Idosa, porque o Dia Municipal aqui em São Luís é dia 27, e as instituições que compõem esta rede têm uma vasta programação. Este ano, em razão do estado de exceção, em razão desta pandemia, nós fizemos de forma mais restrita, em razão das medidas sanitárias. Então, eu diria que nosso maior desafio em relação à pessoa idosa em nosso país é fazer que seja dada efetividade ao nosso Estatuto do Idoso, as nossas garantias de direito. No dia 1º de outubro, ele vai completar 17 anos de existência. No caso hoje, então, 1º de outubro. Hoje, 1º de outubro, ele foi Feliz promulgado. coincidência. Feliz coincidência. Então, ainda há direitos e garantias que ainda não estão completamente efetivados. Ainda não há um olhar da sociedade sobre este recorte social importantíssimo que é a pessoa idosa. Eu repito sempre que todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho, ninguém quer envelhecer. E não basta somente envelhecer, não basta somente viver muito, a gente tem que envelhecer bem, envelhecer ativo, ser independente, ser autônomo, envelhecer com acesso, envelhecer com voz ativa. É essa que é a luta que o Estatuto trouxe, dar visibilidade a esta população que é cada vez maior. Para você ter uma ideia, Adalberto, a cada ano acresce 1 milhão de idosos na população brasileira e diminui o número de nascimentos. Então, há um cálculo que em 20 anos o Brasil vai ter maior número de idosos do que pessoas, que se chamam crianças de 0 a 15 anos. Então, há que ter todo um olhar para se implementar, porque senão nós vamos ter problemas muito graves nas questões de políticas públicas. Esse tempo de pandemia revelou, infelizmente, uma situação de violência doméstica acentuada. E aí você tem, os números mostram as estatísticas, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente também, e a violência contra a pessoa idosa. Como é que o Ministério Público acompanhou esse caso aqui do Maranhão? O Ministério Público, inclusive, recebe denúncias da população sobre esse tipo de crime. Como você colocou muito bem, a violência atingiu a todos, em todos os sentidos, não só a violência que sempre quando se fala em violência, o que vem à nossa mente é a violência física, que é o tapa, é o empurrão, é o beliscão, é o puxar de cabelo, mas aquela violência silenciosa que eu chamo, que é a violência psicológica, a violência do abandono, a violência de não conversar mais com o outro, a violência do afastamento social, do convívio social, a violência de que você não tenha um socorro imediato quando você necessita, da violência quando você precisa de um transporte. Tudo são formas de violência, uns estruturais, que precisam de
políticas públicas, e outras que estão dentro das famílias, da nossa comunidade, dos nossos bairros. E essa, efetivamente, neste momento em que houve, que nós ficamos mais reclusos em razão desta pandemia, a violência explodiu, no sentido de que você deve ter tido a estatística do número de divórcios que aumentou substancialmente, violência contra a mulher grande e os idosos também. E na questão dos idosos, nós tivemos na promotoria um grande número de ocorrências de violência patrimonial, violência financeira, de pessoas que se apropriaram dos cartões desses idosos, das contas bancárias, do dinheiro e passaram a fazer uso e não mais atender às necessidades daquele idoso com questões básicas, como alimentação, vestuário e medicamentosa. Então, essa violência foi fortíssima e a segunda mais presente é a violência psicológica, que eu já coloquei, que resultou em muitas depressões, ansiedade extrema. Como é que as pessoas podem acessar, fazer denúncias, enfim, como é que isso pode acontecer em relação ao Ministério Público? E que encaminhamento é dado a essas denúncias que chegam lá? Bom, eu venho repetindo e eu agradeço o espaço, porque o que é importante hoje é dizer que existe um estatuto, que nós temos que falar, não ficar em silêncio. Se você presenciar alguma violência ou tem suspeita de alguma violência, se você sente falta de um vizinho, daquele idoso que você sempre olhava na janela, na sua calçada, que sempre é a sua quitanda, um amigo que você nunca mais viu, um tio, chamar o tio, denuncie, verifique, porque às vezes ele está com sofrimento, às vezes está envergonhado, às vezes ele está acamado, precisando de uma medida urgente que as autoridades façam a intervenção. Então nós temos a rede. No Ministério Público, você pode denunciar através do 0800 098 1600, é gratuito. Se a pessoa não quiser se identificar, se quiser fazer de forma anônima, ele pode fazer. A outra forma é presencialmente, ficamos ali na promotoria, aqui no Calhau, ao lado do fórum, de segunda a sexta, agora também em razão da pandemia, das 8 às 13 horas. Pode a difusora, a Polícia Militar, a Defensoria Pública, aproveito para cumprimentar o Defensor-Geral, o Alberto Bastos, a nossa querida Isabel Lopezic, a Defensoria Pública, a Delegacia do Idoso, que fica bem aqui na cabeceira da Ponte São Francisco, aos conselhos, as redes sociais, que é uma demanda muito forte, quando se coloca alguma violência na rede social, rapidamente chega a gente. Então, existem diversos mecanismos, o que é importante é não ficar em silêncio. Muito obrigado pela presença aqui nesta data tão importante, nesse Dia Internacional do Idoso. Obrigado, promotor. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns a todos os idosos do nosso país. São 7h53, 7h53, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira. A gente agora fala de esporte, fala da maior competição de futebol do continente. Ficar de pé aqui para falar de Libertadores da América, a gente fala dessa competição que é tão importante, que é a Libertadores, e ontem teve Flamengo em campo com transmissão do SBT, transmissão da TV Difusora. A torcida maranhense pôde acompanhar o jogo, vibrar, e o Flamengo quase devolve a goleada que recebeu da última vez que as duas equipes se enfrentaram. Vamos ver. A euforia dos flamenguistas tinha um motivo. A nossa vingança é de devolver pro Independente o mesmo placar que foi feito lá, né, de 5-0, a gente devolver da mesma forma que eles deram na gente, com toda a garra, com toda a força, e a gente tá acreditando que isso vai dar certo. E aos 26 minutos do primeiro tempo, a goleada do Flamengo começou a se desenhar em um cruzamento de Mateuzinho para Lincoln. Abriu o placar da vingança e o Flamengo fez o primeiro gol. 5 minutos depois, Gabigol, que estava retornando ao time após se recuperar de uma lesão, recebe o lançamento pela esquerda e dá uma belíssima assistência para Pedro marcar o segundo gol do Flamengo. Quando o Independente Del Valle tentava reagir, esbarrava nas grandes defesas do jovem goleiro Hugo, que estava substituindo 2 titulares que estão fora dos jogos por causa da Covid-19. No segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo. Fez mais 2 gols com Bruno Henrique, que tinha entrado no lugar do machucado Gabigol.
Fim de jogo e a torcida do Flamengo estava com a alma lavada, com a goleada e a classificação do time para a segunda fase da Copa Libertadores. Uma vitória convencível, uma vitória merecedora, e o Flamengo está de parabéns pelo que hoje conseguiu recuperar a derrota. Conseguiu, né? Não foi 5, mas foi 4. Foi bom. Conseguiu, mas eu gostaria que fosse 6-0. Para pagar com juros e correção monetária. Torcedor sempre quer mais, né? Quem também goleou e segue na competição é o Palmeiras. O Verdão atropelou o Bolívar ontem por 5-0. William, Wesley, Vinha, Rafael, Veiga e Rony fizeram os gols do Alviverde. Com o resultado, o time paulista segue líder do grupo agora com 13 pontos e está, claro, classificado para as oitavas de final. Quem está fora da próxima fase da competição é o São Paulo, hein? O quadricolor paulista perdeu para o Colo-Colo do Chile por 2-1. Os gols foram feitos por Alvarez 2 vezes e Diego Costa para os brasileiros. São Paulo fica de fora dessa competição. São Paulo que tentava o tetracampeonato da Libertadores, é um time de tradição. E é a primeira vez desde 1987 que o São Paulo fica fora aí na fase de grupos ainda da Libertadores. Que situação do quadricolor paulista, hein? Complicada. Da Libertadores, a gente fala agora do Campeonato Brasileiro. Jogando ontem no Piauí, o Motoclube perdeu de virada para o Altos. O time rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo, mas perdeu por 3-1. Papão, que perdeu no fim de semana o estadual para o Sampaio, continua sem vencer no Brasileiro da Série D. Em cobrança de escanteio, o Ramon marcou de cabeça para o time da casa, marcaram Thiaguinho em erro do goleiro Saulo, Betinho de pênalti e novamente Thiaguinho aproveitando o cruzamento na grande área. Portanto, derrota do Moto no Campeonato Brasileiro. O Papão volta a campo sábado contra a equipe do River, aqui em São Luís do Maranhão. Quem também não deu sorte contra os piauienses foi o Juventude Samas. O Juventude acabou perdendo também a equipe que pela primeira vez disputa uma competição nacional. Perdeu para o River em Teresina. O gol do time da casa saiu em um lance de sorte do zagueiro Lucas Bahia, que cabeceou de costas, encobrindo o goleiro da equipe maranhense. Portanto, aí a derrota também de mais um time maranhense para os piauienses. Ontem os piauienses se deram bem, né? Vencendo os maranhenses. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal M10. Vamos encerrar hoje em homenagem ao Dia do Idoso com a apresentação lá direto da Defensoria Pública do Estado. A gente mostra as imagens para você agora e a gente fica com essa bela homenagem para encerrar o nosso Bom Dia de hoje. Até amanhã. Cheiroso, pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça o meu conselho, ele é muito valoroso. E não perca mais seu tempo, tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo